Projeto aprovado pelo edital Lei Paulo Gustavo 2024, em Armação dos Búzios. Captação e mixagem de áudio para a indústria cinematográfica, visando formar e captar profissionais e estudantes do audiovisual para as melhores práticas dentro do áudio em toda a cadeia que o envolve, desde o melhor aproveitamento e correção de ambientes acústicos até a finalização de materiais captados em sistemas computacionais. Formato: 4 aulas com 3 horas de duração cada. Conteúdos abordados: manuseio de ambientes acústicos e conhecimento básico de eletroeletrônica, captação de sinais de áudio e técnicas de microfonação, fluxo de sinal de áudio e impedância de equipamentos e pós-produção e finalização de áudio. Direção e coordenação didática: Lilian Leles. Lilian Leles, mineira de Belo Horizonte, é bacharel e licenciada em Filosofia pela UFMG. Lecionou por mais de 10 anos desenvolvendo projetos culturais nas escolas onde trabalhou. Foi coordenadora administrativa em projetos dentro da UFMG, onde administrou cursos. Desde que chegou a Búzios, em 2022, desenvolve produções executivas culturais com o Clube do Choro Búzios e o Pendura no Prego, quando realizou diversos eventos de rodas de choro, trazendo músicos consagrados do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É cofundadora de 2 grupos musicais, o Samba Arabutã, com o qual promove rodas de samba de raiz há quase 2 anos, e o Som de Talha, grupo que traz a MPB nordestina para Búzios há mais de 1 ano. Elaboração da grade curricular e aulas prático-teóricas, Marcelo Oiticica. Marcelo Oiticica é músico profissional desde os seus 16 anos de idade. Cursou Educação Artística, habilitação em música pela UFRJ, técnico de arranjo pela Escola Estadual de Música Vila Lobos e graduou-se em produção fonográfica pela Universidade Estácio de Sá. Em 2008, criou o selo e estúdio de produção musical Artista 70, no Rio de Janeiro, onde gravou diversos álbuns de choro e outros gêneros musicais, clipes, singles, músicas autorais e interpretações. Em 2020, trouxe o Artista 70 para a região dos Lagos, dando sequência a todo o trabalho realizado anteriormente em seus 30 anos de carreira. Atualmente, mantém-se produtor musical, tanto em seu estúdio, quanto captando e mixando áudios em espetáculos como os do Teatro BNDES Rio. É cofundador e músico de 3 grupos musicais, Som de Talha, Samba Arabutã e Pendura no Prego, onde faz a direção musical nos 2 últimos. Faz parte do Conselho de Cultura pelo segmento Música de Armação dos Búzios e realiza trabalhos como parcerista de editais culturais pelo Brasil afora. Módulo 1. Manuseio de ambientes acústicos. Áudio e onda sonora. Áudio, palavra que existe em português e em muitas outras línguas, vem do latim áudio, primeira pessoa do presente do verbo audire, que significa ouvir. Então, áudio quer dizer ouço. Acústica é o ramo da física associado ao estudo do som. O som é uma onda mecânica em movimento que se propaga em um meio que possa sofrer compressão, seja ele líquido, gasoso ou sólido, transportando energia vibracional. A onda representa um distúrbio ou alteração da matéria, e esta é a perturbação que se propaga de partícula em partícula em movimentos periódicos. Este fenômeno exibe em muitos aspectos comportamento semelhante a outros movimentos de ondas que encontramos na natureza, como as ondas de água e luz. Entretanto, o som é uma onda longitudinal, diferentemente das ondas de luz, visto que a vibração do som se dá na mesma direção de propagação da onda. Já para a luz, as partículas vibram em direção perpendicular à propagação da onda, sendo ondas transversais. A variação de pressão em relação à pressão atmosférica é capaz de excitar o aparelho auditivo. Isso significa que o som percebido é decorrente de uma flutuação da pressão. Esta variação de pressão, a partir da vibração das partículas, é convertida pelo sistema auditivo, produzindo a sensação de som no nosso cérebro.
A menor vibração de pressão percebida pelos seres humanos é na ordem de 2 vezes 10 E-5 PA, 0,0002, e a maior variação suportada, limite da dor, é de aproximadamente 60 PA, sendo 1 PA igual a 1 N sobre M ao quadrado. PA, Pascal, N, Newton, M2, metro quadrado. Outras unidades de pressão são convertidas a partir do Pascal. Por exemplo, 1 bar é igual a 100.000 PA e 1 ATM é igual a 101.325 PA. Características das ondas sonoras. As principais grandezas das ondas sonoras são amplitude, frequência, período, comprimento de onda. A frequência F é a grandeza física do estudo da ondulatória, que indica o número de ciclos, oscilações completas, de uma partícula em um dado espaço durante um período de tempo t. A frequência F é expressa em Hertz, Hz, em homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, que descobriu as ondas de rádio, e caracterizada pelo inverso do período t, sendo este tempo de ciclo completo de oscilações da onda tempo necessário para que o movimento vibratório realizado por um corpo volte a se repetir. F é igual a 1 sobre t. A faixa de audição média de um ser humano varia entre 20 Hz e 20 kHz. Abaixo de 16 Hz estão os infrações, acima de 20 kHz, os ultrassons. Os seres humanos podem distinguir a frequência entre um tom de 1000 Hz e 1002 Hz, tendo em vista a resolução de frequência de 0,2%. Esses limites decrescem com a idade e com a condição de conservação do aparelho auditivo de cada indivíduo. Diferentes formas de onda. As ondas sonoras podem aparecer de 3 formas diferentes: nos corpos sólidos e líquidos, sendo chamadas de vibração, no ar, sendo chamadas de som, e nos circuitos elétricos, sendo chamadas de sinal de áudio. Bandas de frequência. Os níveis de pressão sonora, Sound Pressure Level, SPL, medida de energia emitida a partir de uma fonte sonora, podem ser medidos em faixas de frequências. Os centros das bandas de oitava, faixas de frequências, são normalizados pela ISO. No caso das bandas de 1/3 de oitava, onde uma oitava é igual ao dobro da frequência. Por exemplo, a cada dobra de frequência existem 3 bandas. As 31 frequências centrais protagonizadas pelo ISO em números arredondados são as seguintes: 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000, 12.500, 16.000 e 20.000 Hz. Quando dizemos que o som possui uma frequência F igual a 10 Hz, isso significa que em 1 segundo esta manifestação de energia sonora oscila e retorna ao ponto de origem 10 vezes, de crista em crista ou de vale em vale. Acústica e seus parâmetros. Chamamos de acústica ao comportamento de um espaço em relação ao som produzido em seu interior. Já o isolamento acústico é a capacidade de um ambiente fechado ou semifechado de evitar a passagem de som do interior para fora ou vice-versa. Quando uma onda sonora encontra uma superfície, alguns fenômenos podem acontecer. Reflexão. A onda não é absorvida pela superfície, sendo refletida de volta para o ambiente com o mesmo ângulo, porém do lado oposto ao ângulo de incidência. É o mesmo comportamento da luz que bate no espelho. O som só é forte na direção da trajetória das ondas sonoras. Absorção. A onda é absorvida pela superfície e não retorna energia sonora para o ambiente. Para que haja absorção sonora, a superfície deve ser de materiais relativamente espessos e porosos, ou que possa vibrar de forma amortecida com as ondas sonoras, capturando toda a sua energia. Se o material é poroso,
Quanto mais espessa for a camada, mais baixa será a frequência que ele será capaz de absorver. Difusão. A superfície espalha o som para todas as direções. Todo o ambiente fica suavemente sonorizado, ou seja, para cada direção seguirá uma parte da energia total, usando para isso uma superfície com ressaltos e cavidades que produzem tempos de atraso diferentes. Não existe material difusor, o que há são formas e técnicas de construção usando materiais não absorvedores para produzir a difusão. Transmissão. O som ou parte dele atravessa a superfície e surge, mais ou menos atenuado, do outro lado dela. Isolamento e condicionamento acústico. São comumente confundidos por pessoas que se iniciam no mundo da música e do áudio. Isolamento acústico trata de impedir o som de passar de dentro para fora e de fora para dentro de um ambiente. Condicionamento acústico trata de estabelecer uma sonoridade agradável dentro da sala, de acordo com seu tamanho e tipo de utilização. Fenômenos acústicos. Há dois tipos de fenômenos acústicos. Os causados por comportamentos das superfícies, onde são compreendidos os retardos, cancelamentos, ecos e reverberações, e os fenômenos ligados às dimensões do ambiente, onde estão compreendidos os efeitos das ondas estacionárias. A utilização dos efeitos benéficos e da eliminação de efeitos maléficos desses fenômenos são o objetivo do condicionamento tratamento acústico. Evitando reflexões perigosas. Para evitar reflexões que causam cancelamentos, 3 técnicas são empregadas no tratamento acústico. Geometria da sala. Ao se desenhar a sala, evitar que superfícies lisas criem o caminho perfeito para a reflexão entre as fontes sonoras, instrumentos, cantores ou caixas acústicas e ouvintes, pessoas ou microfones. Materiais absorvedores. Usar materiais acusticamente absorvedores nos locais onde essas reflexões possam se originar. Atrás e aos lados do ouvinte é uma opção, sempre tendo em mente que cada material absorve mais uma determinada faixa de frequência que outra. Difusores. Se a absorção não for desejável, devemos usar difusores nesses locais para impedir a formação de reflexões definidas, sem, no entanto, absorver fortemente o som. Reverberação. A reverberação é o mais importante parâmetro da acústica, responsável tanto por belezas enormes quanto por fracassos retumbantes. Dependendo da quantidade e da conveniência, a reverberação consiste em muitas reflexões em todas as áreas de um ambiente fechado ou semifechado, como um estádio, por exemplo. Essas reflexões acontecem em todas as direções em intervalos de tempo muito curtos, milissegundos entre reflexões, e quase aleatórios, formando a difusão sonora. Além da duração da reverberação, medida em segundos e chamada tempo de reverberação, abreviadamente RT60, existem outros parâmetros a serem medidos e especificados. Irreflections, o mesmo que reflexões primárias. Antes do som se tornar difuso e reverberar espalhando por igual por todo o ambiente, ouvem-se reflexões localizadas e bastante distantes entre si no tempo e espaço. E podem existir mesmo em ambientes com pouquíssima reverberação. São formadas por áreas reflexivas perto da fonte sonora e podem produzir, conforme o tempo de atraso, diferentes fenômenos, como, por exemplo, temos próximos a 1 milissegundo, cancelamentos, tempos de mais de 7 milissegundos, piora da inteligibilidade, tempos acima de 20 milissegundos, dobras, ou seja, ecos muito próximos. Tempos acima de 80 milissegundos, ecos bem definidos. Irreflection e sensações de distância. Quando não estamos muito perto de uma fonte sonora, o nível dos sons refletidos é relativamente alto em comparação com o nível do som direto, entre a fonte e os nossos ouvidos. Portanto, o nível das irreflections é alto nessa situação. Sendo o nível das irreflections uma informação psicoacústica sobre a distância da fonte sonora e sobre características acústicas do ambiente, no ambiente virtual, podemos simular que a voz ou instrumento está mais distante, mais atrás, acrescentando na mixagem o irreflection por meio de um processador de efeitos. Isso é útil quando um ator usando um microfone de lapela, que capta o som muito perto, não está em primeiro plano, na tela de vídeo ou cinema, por exemplo. Pré-delay.
Depois das primeiras reflexões, o som se espalha pelo ambiente, se tornando um prolongamento e assume a sonoridade semelhante a um prolongamento que caracteriza a reverberação. Para que isso aconteça, é necessário que a sala seja grande o suficiente para que dê tempo dessa difusão se formar. Ao contrário, o que teremos é um conjunto de primeiras reflexões. O pré-delay ou pré-retardo é o tempo decorrido entre o som original e o início da reverberação propriamente dita, quando o som difuso começa a se espalhar por todo o ambiente. É importante assinalar que não é o RT60 que caracteriza uma grande sala, mas sim um longo pré-delay. O tempo do pré-delay é apenas proporcional ao tamanho de uma sala, enquanto o tempo de reverberação dependendo do tratamento acústico. Portanto, duas salas de mesmas dimensões podem ter tempos de reverberação diferentes e sonoridades diferentes, mas o pré-delay das duas será o mesmo. Tempo de reverberação adequado. O RT60 é o tempo em segundos que é necessário para que a pressão sonora de uma sala diminua em 60 dB após a emissão da fonte sonora, cessar. O tempo de reverberação sozinho não diz se uma sala é viva, muito reverberante, ou morta, pouco reverberante. É preciso adequar o RT60 ao volume da sala. Um RT60 de 1 segundo pode representar uma sala de 50 metros cúbicos muito viva e um ginásio de 15 mil metros cúbicos morto. Não existe normas rígidas para tempos de reverberações adequadas, mas sim linhas gerais que podem ser seguidas para bons resultados. Como se sabe, tempos para atividades litúrgicas clássicas, incluindo música de órgão e canto tradicional, pedem tempos longos. Tempos modernos, onde a inteligibilidade da fala são importantes, devem ter tempos menores. Salas de show e teatro ficam na média, enquanto estúdios médios e pequenos, assim como estúdios de locução, exigem tempos de reverberação bastante curtos. Coloração. O tempo de reverberação depende de materiais de revestimento e da ocupação da sala. Como a absorção acústica de cada material varia conforme a frequência, o RT60 da sala também varia com a frequência, criando uma coloração para o ambiente. Quando falamos no tempo de reverberação de uma sala, estamos normalmente nos referindo ao RT60 nas frequências médias, sendo o padrão especificado desse RT60 em 500 Hz. De modo geral, o RT60 deve subir em algo de torno de 50% nos graves e baixar cerca de 50% nos agudos para uma coloração bem equilibrada. O excesso de reverberação nos graves torna uma sala retumbante ou cavernosa. Já a sua falta torna a sala magra, desvalorizando os instrumentos graves. O excesso de reverberação nos agudos torna a sala brilhante, quando sua falta torna a sala abafada ou escura. O excesso de reverberação em algumas faixas de médio cria uma sala ressonante, e a sua falta faz com que a sala enterre as vozes, pois as mesmas atuam nessa faixa. Tabela de materiais absorvedores e seus coeficientes de absorção por faixa de frequência. Materiais mais utilizados para tratamentos acústicos. Outros materiais fabricados devem conter suas especificações técnicas fornecidas pelo fabricante ou revendedores. A falta de tais informações pode prejudicar o projeto acústico. Fase das ondas. Interferências construtivas e destrutivas. A fase de uma onda refere-se ao ponto específico em que a onda se encontra em seu ciclo, em relação ao ponto de referência. É uma medida que indica o estágio da onda, como se estivesse avançado ou atrasado em relação a outro ponto. A fase de uma onda é normalmente representada por um ângulo em radianos ou graus. Descreve a posição da onda em um determinado momento. É como um relógio, indicando onde a onda está no seu ciclo completo. No áudio, a mudança de fase pode ser utilizada para sincronizar subwoofers e caixas de alta frequência, por exemplo, como também para ligar um mesmo sinal gravado por microfones diferentes, reduzindo cancelamentos e dando mais força para o material gravado. Interferências construtivas. Ocorre quando ondas se sobrepõem de forma em que a amplitude se reforçam, resultando em uma onda com amplitude maior do que as ondas individuais. Isso ocorre quando as ondas estão na mesma fase, ou seja, seus máximos cristas
ou mínimos vales coincidem no espaço e tempo. Interferência destrutiva ou cancelamento de fase. O cancelamento de fase ocorre quando duas ondas sonoras provenientes da mesma fonte, mas com fases opostas, se encontram, resultando em uma anulação ou redução do som. Esse fenômeno pode ser causado por vários fatores, como a distância entre os microfones ou o uso de processamento de sinal em que alteram a fase. É comum, ao gravar baterias, termos problemas com fases, pois ao utilizarmos múltiplos microfones para captar diferentes partes da bateria, o atraso na chegada dos sons aos microfones pode causar esse problema. Quando se capta a caixa e se utilizam dois microfones, um por cima da pele de ataque e outro por baixo da esteira, eles, por estarem em posições opostas, um de frente para o outro, gera uma diferença de fase de 180 graus, o que se pode corrigir invertendo a fase do microfone e da esteira de forma eletrônica. Ondas estacionárias e modos. O cancelamento de fase ocorre quando duas ondas com amplitudes e frequências iguais, mas com fases opostas, se sobrepõem, resultando em uma onda com amplitude reduzida ou até mesmo anulação de determinados pontos. Ondas estacionárias, por outro lado, são formadas pela interferência de duas ondas com a mesma frequência e amplitude, mas em sentidos opostos, criando um padrão de vibração que parece estacionário. Quando o som se propaga em espaço aberto, tudo é muito simples. As ondas sonoras avançam e se afastam da sua origem. Podem ser refletidas, dispersadas ou absorvidas por superfícies que encontram. Mas os fenômenos acústicos se resumem a ecos e cancelamentos. Em locais pequenos e fechados, a vida se complica, pois as ondas sonoras se tornam grandes em comparação ao tamanho do ambiente, sendo a frequência de 300 Hz, frequência de Schroeder, as que têm comprimento de onda grande o suficiente para gerar as ondas estacionárias, que possuem o dobro de uma distância entre as paredes, e que, ao ser refletida e retornar ao ponto de emissão na mesma velocidade, mas em direções opostas, se anulam, e as vibrações de pressão permanecem paradas ou estacionárias dentro da sala. Um conjunto de frequências estacionárias são agrupados conforme a sua natureza, e esses agrupamentos são chamados de modos. Temos, então, três grupos de modos que são modos axiais, conjunto de ondas estacionárias que se acomodam entre duas paredes. Esse conjunto gera modos chamados modos axiais, já que correspondem às distâncias iguais dos eixos da sala. Modos tangenciais. As ondas estacionárias aqui contidas refletem entre três ou mais paredes, formando um plano, e esse conjunto de ondas estacionárias se chama modos tangenciais. Modos oblíquos. Uma onda pode também ser encaixada entre todas as dimensões de uma sala. Uma sequência tipo frente esquerda, teto, fundo, chão, direita. Da mesma maneira que nas estacionárias tangenciais, cada trecho contém um número inteiro de meios comprimentos de onda, permitindo assim estacionárias entre todas as 6 superfícies da sala. São as estacionárias oblíquas e seu conjunto que forma modos oblíquos. Solucionando problemas com ondas estacionárias. Para minimizar a formação de ondas estacionárias numa sala, é importante evitar proporções de dimensões que sejam metade ou múltiplos inteiros de comprimento de onda das frequências sonoras relevantes. Isso significa que a relação entre comprimento, largura e altura da sala deve ser cuidadosamente escolhida para que não haja uma ressonância excessiva em determinadas frequências. Uma sala quadrada ou retangular, com dimensões muito próximas, pode ter problemas com ondas estacionárias. É melhor optar por proporções com relação entre dimensões mais heterogêneas, por exemplo, com o comprimento da sala significativamente maior do que a largura e a altura. Em alguns casos, mesmo que as dimensões da sala sejam modificadas, pode ser necessário utilizar tratamento acústico. Por exemplo, painéis absorvedores fortemente sintonizados em 50 ou 63 Hz. Porque as frequências centrais, no caso das bandas de frequência de 1/3 de oitava, pois são as mais problemáticas, e espalhando esses painéis uniformemente por toda a sala para reduzir essas ondas estacionárias e assim minimizar o problema. O local teria fraca resposta de graves, mas pelo menos não teria altos e baixos na resposta. A melhor solução é sempre procurar uma sala ideal quando não puder ser construída do zero.
Fórmula do comprimento de onda. Lambda é igual a V sobre F, onde lambda é o comprimento de onda, V é a velocidade de propagação da onda, medida em milissegundos, e F é a frequência. Sendo a velocidade do som aproximadamente 344 metros por segundo a 21 graus Celsius, assim teremos algumas medidas das salas mais problemáticas, que seriam elas. Lambda é igual a V sobre F, onde lambda é 344 sobre 50, e lambda é igual a 6,88 metros, onde sua metade seria 3,44 metros, medida muito comum em construções residenciais e deve ser evitada. Lambda é igual a V sobre F, onde lambda é 344 sobre 63 e lambda é igual a 5,46 metros, onde sua metade seria 2,73 metros. Outra medida igualmente comum encontrada em diversos pés direitos, altura do teto, em construções com finalidade residencial.